Fala galera boa de luta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha aqui no UFC Fight Pass, nosso programa semanal, sempre 13h, sexta-feira, com uma personalidade da luta e um comentarista da casa. Hoje a gente tem um papo aqui entre amigos aqui, quase família, né? Eduardo Alonso aqui com a gente, manager aí, de André? lutadores, Demian Maia. Edu, meu Prazerzaço, grande amigo. cara. Pô, o prazer é todo meu, André. Muito legal estar aqui. Eu tive aqui, inclusive, acompanhando o Demian na inauguração desse espaço, né, no primeiro dia de trabalho aqui dos estúdios do UFC Fight Pass Brasil, primeira transmissão do canal, né, que vocês fizeram juntos, mais o Minotauro, o Carlão, a galera. Então é muito legal estar aqui, estar nesse bate-papo e mais legal ainda de estar com o Demian Maia. Demian Maia, pô, são décadas de história, o meu grande amigo, atleta. A gente estava na resenha aqui antes de começar, né, pensando, pô, mas como é que a gente apresenta você como manager? O que você foi jornalista, head coach? Eu acho que o Demian é o melhor exemplo porque com o Demian a gente fez de tudo, né? Foi uma história de realmente exercer o meu trabalho da maneira mais completa possível. Foi o cara que mais me deu liberdade para trabalhar disparado, assim. E a gente aprendeu junto, né? Eu aprendi com ele, ele aprendeu comigo. E o Maurício também, né? O Maurício também teve bastante, o Shogun, né? Acho que o Edu também trabalhou, né, de head coach, de manager, de assessor de imprensa, de tudo também, né? Mas o Demian, assim, até pela proximidade geográfica, né? Para a gente morar na mesma cidade, a academia do Demian é perto da minha casa, eu sempre morei na mesma região das academias do Demian, das antigas também, né? E a convivência é muito grande. E pela proximidade, procurando a palavra correta, assim, pela proximidade Intelectual, eu não de queria usar essa personalidade. palavra, foi a primeira palavra Sim. que eu pensei, mas de fato, assim, pelo estilo de vida, os gostos, a gente tem características de personalidade diferentes que se completam, talvez até por isso a gente tenha se dado tão bem como amigo e profissionalmente, né? O Demian, ele é um cara um pouco mais contido com algumas coisas, bem sóbrio, ele reflete muito sobre, não toma decisões intempestivas e tal. Eu já sou um pouco mais impetuoso, com o tempo fui aprendendo a administrar isso também. Por outro lado, a gente é muito... Essa coisa de não tomar decisões me rendeu o apelido dele, do Pitu, de Perfex. É verdade. E passa o pano para todo mundo. O Demian é um cara muito condescendente. Ele, para realmente perceber ou aceitar que alguém está sacaneando, ele demora. Sim. Mas isso também é uma nobreza, né? É uma forma de nobreza. E eu acho que a gente tem uma semelhança muito grande, que é o que nos uniu, na minha opinião, no que mais importa, que são os valores mais básicos de caráter, assim. A gente aprecia e admira as mesmas coisas, questões de honestidade, questões de sinceridade, questões de respeito ao estudo, à ciência, né, ao que faz sentido, ao embasamento, ao trabalho, né? E o Demian é um cara, aproveitando logo para rasgar todos os elogios, o Demian é um cara incrivelmente disciplinado e ele é um cara muito metódico, estudioso, não só em executar métodos, mas na capacidade de criar seus próprios métodos, assim. Do ponto de vista técnico, por exemplo, o Demian evolui muito a posição porque ele é um cara que ele destrincha, ele esmiuça os detalhes e ele constrói a lógica dele dos detalhes, de como aperfeiçoar uma posição, como praticar uma posição. Essa posição vai evoluindo, é um negócio muito legal de ver. E por isso eu tenho muito essa característica também. Não tão metódico quanto ele do ponto de vista de disciplina. Eu tinha tendência a ser um pouco mais intuitivo em algumas coisas, mas aprendi com ele também a ser mais metódico. E, por outro lado, eu tinha muita capacidade de criar protocolos, assim, também de inventar sistemas, como chegar num resultado. A gente quer chegar nesse resultado, como que a gente chega lá, como que a gente organiza um processo, né? Então, a gente se complementou. E esses valores, como eu disse, né, de sinceridade, honestidade, simplicidade, a gente tem muito em comum, que muitas vezes são confundidos, né? Porque a pessoa que tem um perfil um pouco mais intelectualizado, ela costuma, às vezes, ser mal interpretada como um pouco arrogante, alguma coisa do gênero. E o caso do Demian, por exemplo, é o inverso. A gente tem até a história famosa do Anderson, todo aquele negócio na luta deles, né? Então, o Demian, por todas essas características, ele, de fato, foi o cara que mais me deu
liberdade para trabalhar. Não que o Shogun não tenha dado, e pô, o Shogun eu tenho uma gratidão, é meu grande amigo, vivi lutas inacreditáveis com ele, né? E tenho uma gratidão gigante, porque foi o primeiro cara a me dar uma oportunidade, no momento que provavelmente ninguém daria, e ele já era uma estrela consagrada, aonde se existiu a minha relação com o Demian é porque existiu a minha relação com o Shogun primeiro, né? Isso é fato. E aí podemos falar do Ninja e todo esse contexto, mas realmente essa sinergia intelectual e de crença, né, no que importa, em como treinar, em como fazer, e que se tornou uma confiança mútua. Eu brincava na época de um leap of faith, assim, quase que um voo cego. Assim, o Demian teve um período da carreira que ele realmente entregou, assim, falou, cara, vamos, o que você acha que a gente tem que fazer? É lógico que a gente foi arrumando as coisas, mas passou por isso, como ele falou. Teve uma época que eu era um assessor de imprensa mesmo, de fato. A gente fazia programa de televisão todo dia, praticamente, porque era um projeto de levantar a carreira dele e tal. Enfim. Mas eu acho que manager é a síntese disso tudo, né? Eu tenho até uma certa peculiaridade, assim, de ponto de vista. Eu não concordo muito com a maneira que o mercado se refere à profissão de manager, porque manager no MMA virou um sinônimo da profissão de agente. Sim. Né? Tem muita gente nada contra, é um outro tipo de business, muita gente que fecha a luta, quase não convive com o atleta, principalmente no exterior, né, que é outra cultura. O latino ele tem mais essa necessidade de proximidade e tal. E aí a galera fecha a luta e recebe essa alcunha de manager. Eu acho que o próprio significado da palavra pressupõe um pouco mais essa questão de gestão, né, e de uma coisa mais completa, e sempre foi isso que eu tentei fazer, até pela minha automotivação. Nunca me deu tesão só fechar negócio. Sim. Fechar negócio era uma das coisas interessantes. É muito legal quando a gente fecha uma bolsa, né, um belo contrato, dá um rush ali de adrenalina por um momento. Mas o desafio da competição, o desafio do dia a dia, o desafio de realmente tentar extrair tudo aquilo que uma carreira pode trazer, ele é muito mais completo do que isso e me motivava muito mais. E eu me lembro bem, eu lembro que em 2012, eu estava começando a trabalhar na área, né? Eu era assistente de produção e tudo, e eu não sei se vocês vão lembrar, possivelmente não vão lembrar de mim, mas vocês vão lembrar, depende do momento. Eu era assistente de produção, fui receber vocês para fazer um programa na época com o Alonso, que era o Cara a Cara. Perfeito. E aí lá na produtora, lá no Rio. Lembro até desse dia. Então, aí depois a gente foi almoçar na mesa, eu quietinho, vendo, poxa, vocês ali juntos, o Carlão, o Arthur Mariano, a galera, o Alonso, todo mundo conversando ali. E isso foi 2012, já são 12 anos atrás. Eu lembro que vocês já estavam juntos, assim, Sim. já formavam essa dupla de sucesso. E vocês estão juntos há quanto tempo? Trabalham juntos há quanto tempo? Nossa. Cara, o Edu, eu conheci... o Edu já conhecia antes, mas conheci mais quando ele foi fazer o camp do Shogun para a luta com o Chuck Liddell. Tá. Que foi a luta ali que começou a corrida para o título dele. 2009. Então eu tinha acabado de lutar com o Sonnen. Tá. E aí o Edu entrou em contato. Na época eu treinava bastante com o Vanderlei, com o Alejara e tal. E aí eu tava em Las Vegas fazendo camp. Enquanto eu estava em Las Vegas, você entrou em contato. Foi. Né? Aliás, era até uma opção de ir lá para o Vanderlei também. Sim. Né? Mas aí o Maurício preferiu ficar no Brasil. Exato. E o Edu falou, não, mas então vamos sair de Curitiba, porque né, já não existia mais o Maurício na shootbox e tal, então, para tentar organizar melhor longe de Curitiba. E aí trouxe, e aí começou a preparar os treinos, treinava o Lino Barros, que era um excelente boxeador, viu uma galera treinar, e o Maurício chegou, começou a treinar na academia, eu estava voltando da Inglaterra, da luta com o Sonnen, aí eu cheguei e o Maurício estava treinando. E aí eu conheci o Edu. E aí, acho que em 2011 eu comecei a pedir pro Edu fazer, ele começou a fazer de fato, isso foi em 2009, 2011. Eu até é engraçado, porque eu lembro que teve uma situação emblemática, assim. A gente começou essa amizade, assim, mais próxima de 2009 em diante, mas a gente começou a trabalhar no comecinho de 2011, comecinho de fevereiro. E eu lembro porque foi basicamente na mesma sequência de dias que foi marcada a luta do Shogun com o John Jones. E eu te liguei para contar. Então ficou isso na minha cabeça. Eu lembro dessa história porque o Edu ligou e falou assim, cara, esse moleque tá crescendo. Né, o John Jones, ele estreou na minha terceira luta no UFC. Eu lembro que ele fez preliminar, foi a minha primeira vez que eu fiz card principal. E aí, ganhando tudo, aquele fenômeno que é, né? E aí o Edu falou, cara...
esse moleque tá crescendo e tá, cara, tá esquisito, porque o Maurício ia lutar com o Rashad Evans, tava treinando pro Rashad, e aí o Rashad se machucou e os caras convidaram vocês para ir num evento que o John Jones ia lutar. Aí o Edu falou, cara, tá me cheirando mal esse negócio. São histórias pro livro, histórias pro E a livro. luta era tipo depois de 4 semanas. Por aí. Né? E aí o Edu, eu falei, Edu, mas 4 semanas, um mês, os caras não vão botar o John Jones para disputar o título em um mês se ele ganhar. Ele falou, não, tá me cheirando mal esse negócio. Na época, ele mandando aqueles Nextel, né? Nossa, um inferno. Rádio, mensagem. Nunca mais, por favor, não precisa voltar esse... E aí, aquele barulhinho. Cara, ele lá, eles na primeira fila assistindo a luta do John Jones, ele falou, cara, tá me cheirando estranho isso, cara. Por que chamaram o Maurício para ver essa luta? O Maurício ia lutar com o Rashad, a luta tinha acabado de cair. E o Edu não queria essa luta porque o treino do Maurício era totalmente diferente. Era para um cara, um dos caras que estava ajudando ele no Samoa, né? Era um cara baixo, atarracado, mais estilo do Rashad. O John Jones não tem nada a ver com o Rashad, entendeu? E aí, daqui a pouco ele me manda, aí daqui a pouco ele falou, cara, você não acredita, acho que eu não estava assistindo. O John Jones, ou estava assistindo, não lembro, o John Jones acaba a luta e fala, seria um prazer lutar pelo título. O microfone aí do Rogan na hora. Aí o Edu falou, eu sabia. E aí filma o Maurício ali, do teu lado ali na primeira fila. Na verdade, assim, tem coisas que eu nem sei se convém contar em muitos detalhes até o dia que eu fizer um livro, né? Mas o resumo da ópera é o seguinte, a gente foi para... As resenhas são infinitas, né? A gente foi para Las Vegas e era o fim de semana do Anderson com o Vitor, aquele lutão, né? Emblemático. E estava rolando todo esse marketing. A gente tinha acabado de fazer uma coletiva no Rio de Janeiro. Essa luta que o John Jones ganhou foi no mesmo dia do Anderson com o Vitor? E a gente tinha feito uma coletiva no Rio de Janeiro em dezembro, fevereiro, para anunciar o primeiro UFC Rio, que seria lá mais para o final do ano 2011. E o Vitor e o Anderson foram nessa coletiva para divulgar também já a luta deles. Aí foi o Shogun, o Aldo, o Royce. E foi um grande evento ali. A gente ficou no Fazano, foi legal pra cacete e tal. E prefeito do Rio, aquela coisa toda que você sabe como é que funciona, né? E você lembra, aquele momento era uma febre no Brasil, sem né? dúvida. A mídia tinha se aberto, os nossos maiores lutadores estavam no auge, né? Sim. O próprio Rodrigo estava bem pra cacete, Demian estava crescendo, Anderson, Shogun, enfim. E aí, José Aldo. E aí a gente fez já estava muito fervo para essa luta do Anderson com o Vitor, né? E aí a gente foi para... O Vitor, para quem não é deve, nós estamos ficando velhos, né? O Vitor era o cara que tinha o maior acesso à grande mídia naquela época, por N razões, né? Então ele servia muito como esse cavalo de Troia, assim, para divulgar o esporte. E aí eles chamaram a gente para Las Vegas para essa luta sobre o pretexto ou o fato de gravar um comercial para o pay-per-view da luta do Rashad. Olha, nós vamos fazer uma filmagem e tal. Então a gente foi para lá. Só que estava rolando um TUF, que era do Cigano com o Brock Lesnar. Eles estavam gravando lá em Las Vegas, né? Aí eu lembro que eles convidaram, falaram, Shogun não quer fazer uma participação especial no TUF? Falei, claro. Ah, legal. Começamos a organizar tudo, aí me ligaram e falaram assim, olha, fiquem prontos, tá a hora que o próprio Dana White vai buscar vocês para levar. Aí o Edu já mandou mensagem na hora, tá estranho. Aí desconfiado, dividindo contigo ali, né? Aí eu falei, como assim? Aí, cara, dito e feito, o Dana chegou na época, ele tinha uma Hammer, entre outros, né? E aí chegou com a Hammer dele, assim, a gente sentou no carro, o Shogun na frente, eu atrás e tal. E fomos indo, né? E vai, aquela conversa bem, como é que tá o tempo, chuva, tal, não sei o quê. Daqui a pouco, então, aconteceu um problema com o Rashad. Aí eu, putz, tal, eu já falei, meu Deus do céu. Dana White, me desculpe, eu tô abrindo o jogo aqui. E aí começou o papo, eu falei, o que você tem em mente? Aí o Dana White falou, eu pensei no Rampage. Eu falei, excelente. Já tinha ganho. E o Rampage ele tem uma certa cabreiragem com o Maurício e tal. Aí eu falei, pô, legal. E outro, o Rampage não é um cara que se mantém no shape, né? E faltava pouco tempo. Aí ele pegou o telefone e falou, Deu vou ligar... até um alívio, né? Mas eu ainda meio desconfiado. Aí ele pegou o telefone e falou, vou ligar pro Rampage. Aí ligou pro Rampage, não estava no Viva Voz. Falou com o Rampage, em tese, né? E... falou, putz, o Rampage não pode pegar a luta. Ele falou que tá machucado e tal, não tá legal, não sei o que lá. E eu falei, putz. Aí, não sei o que lá. Chegamos no TUF. Aí o Dana levou a gente pro camarim dele. Dá um pause. Mas isso tudo que você tá contando pra gente foi
Na semana, dias antes da luta? Isso, na semana da luta do Vitor com o Anderson, né? E nesse evento tinha também a luta do John Jones com o Ryan Bader, né? E o próprio Forrest Griffin com o Rich Franklin, na categoria de 93 quilos. E aí a gente foi fazer essa gravação. Vamos supor que o evento era no sábado, essa gravação foi na quarta ou na quinta. Tá. E aí a gente chegou no TUF, o Dana levou a gente para o camarim dele, né? Começou a conversar e tal. Aí chegou o Lorenzo Fertitta, que inclusive é um cara sensacional, me ajudou muito assim na minha carreira. E aí quando a gente começou a conversar, eles falaram, Rampage não quer, tal, não sei o quê. Eu falei, tá, e agora? Né? O que vocês têm em mente? Eles falaram, não, nós estamos pensando no vencedor da luta do John Jones com o Ryan Bader. Aí eu falei, puta, tudo que eu não queria. Aí eu falei, e por que não o vencedor de Rich Franklin e Forrest Griffin, que a essa altura o Maurício ainda não tinha feito a revanche com o Forrest. Né? Que veio a ser no Rio, depois da luta com o John Jones. E o Rich Franklin era um ex-campeão do 8-4 e tal, tinha nome, né? Quem ganhou essa luta? Eu não lembro. Essa luta ganhou o Forrest Griffin. Tá. E aí por pontos. E aí é muito engraçado que eu falei assim, o Lorenzo virou para mim e falou exatamente assim, ele falou, Eduardo, porque eles vão se quebrar pelo estilo da luta e quem ganhar essa luta não vai ter condição de lutar daqui a 4 semanas. Eu falei, mas você não tem como ter essa certeza. Não, mas a gente sabe. E dito e feito, o cara quebrou o pé e tal. E aí eu falei, puxa, tal. Bom, enfim, falei, vou pensar. Aí ficou andando esses próximos dias, a gente continuou conversando, né? Negociação, essa coisa toda. Eu desabafei com o Demian umas 90 vezes. E aí a gente foi pro evento, ainda sem nada fechado. E aí, cara, o evento rolando. E quando eu cheguei no evento, tinha um lugar marcado assim, né, com o meu nome na primeira fila, assim. Aí eu sentei e do meu lado um lugar vazio. E ninguém sentava nesse lugar. Aí eu falei, poxa. Aí daqui a pouco chegou o Lorenzo, sentou nesse lugar. Aí começou a conversar comigo, e aí, o que você acha? Eu falei, poxa. Ele falou, não, fica à vontade. Daqui a pouco saiu o Lorenzo e sentava o Dana. E assim foi indo o evento, né? E aí, de fato, o Dana falou uma coisa que ele tem razão. Ele falou, se a gente for realmente fazer essa luta acontecer, é um desperdício não aproveitar para fazer publicidade, porque vocês vão ganhar pay-per-view e tudo mais. Eu falei, tal. E rolando o evento. Aí eu ia na mesinha deles, conversava, voltava, a gente foi acertando lá uns detalhes. E o Maurício nessa? O Maurício começando a ficar, que esse é o grande mal do lutador. O Maurício começando a ficar com os brios mexidos. Eduardo, eu arrebento esse cara, não sei o que, já começou a ficar puto, porque é o instinto do lutador, claro, né? E você vai sentindo aquele clima e tal. E aí, quando o John Jones estava entrando, a gente fechou a luta. O John Jones entrando para lutar, a gente fechou a luta. Confesso que eu torci muito pro Ryan Bader, porque eu já sabia que o John Jones era um cara que ia ser diferente em ascensão. Não deu pro Ryan Bader, né? E aí a gente subiu para ter aquele desafio, aquela cena que todo mundo viu. Mas aí houve uma peculiaridade muito triste. A gente voltou para o Brasil, né? E quando rolou essa situação, eu mudei a minha passagem já para chegar em São Paulo e já ir direto para Curitiba. Porque, sabendo da dificuldade que era o John Jones, a gente pensou assim, bom, vamos ter que refazer o campo inteiro. E tinha pouco tempo. Umas 4 semanas. Eu falei, vamos ter que refazer o campo inteiro. Eu vou para Curitiba para te ajudar, porque nessa altura eu já exercia essa função de manager ajudando a compor o treino. Eu não era exatamente um head coach do Maurício, mas eu trabalhava nessa composição de organizar treino, treinadores, o que ia ser feito, planilha. Você que via a luta dos adversários? Ajudava, era uma das pessoas. Ali, o Shogun sempre foi um cara que gostou de trazer as pessoas para assistirem juntas, né? Então a gente tinha momentos que cada um assistia, fazia o seu scout, e depois a gente se juntava, assistia junto, checava o scout um do outro, tal. Sim. Pela proximidade, a gente acabava assistindo mais vezes num núcleo ali mais próximo, eu com o Shogun, ou com o Murilo, ou com outras pessoas, mas existia essa reunião, esse momento que juntava todo mundo, né? E aí eu pensei, bom, mas eu ajudava muito assim a organizar a planilha, às vezes precisava trazer um novo sparring que tivesse mais o estilo, de repente uma outra modalidade que a gente não estava treinando, mas precisava estimular um pouco. Então eu ia atrás desse treinador, ajudava a montar essa composição. E eu estava presente basicamente em todos os treinos sempre que eu estava na mesma cidade, como carreguei isso para a vida inteira quando virei head coach do Demi e do próprio Shogun de fato. Eu participava
presencialmente de todos os treinos, até preparação física, coisa que não é necessariamente, até por questões de agenda, logística, o praxe em todas as equipes para todo mundo. E aí fui para Curitiba, falei, vou para Curitiba. Cheguei em São Paulo, já peguei o outro avião, fui para Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba, no hotel, deixei minha mala, recado do meu irmão no telefone, falou, Edu, volta para São Paulo porque a nossa mãe está em coma no hospital. E aí eu entrei assim num desespero e larguei tudo e voltei para São Paulo. Expliquei para eles e a minha mãe ficou na UTI, ela ficou em coma mais ou menos uns 20 dias e ficou na UTI por, sei lá, 4 meses. Então, basicamente, eu passei o campo inteiro em São Paulo com a minha mãe. Quando ela estava entubada e tal, depois de um tempo ela começou a melhorar. E na época que a gente estava para viajar, um mês depois, ela tinha acabado de ser desentubada e estava começando, foi para uma outra UTI menos emergencial, vamos dizer assim. Ela estava naquela UTI cardíaca, que é a UTI máxima, assim. E tinha que botar, para você ter uma ideia, tinha que botar aquelas roupas parecendo de astronauta para entrar, para ver ela. Era limitado a pouquíssimos minutos e tal. Enfim, e aí eu lembro que até no dia que ela ia mudar para uma UTI mais branda... Era o dia da viagem. Era o dia da viagem, ela ligou para o Maurício, conversou com o Maurício no telefone. O Maurício desejou lá uma série de coisas para ela. E aí eu fui. E, na verdade, eu, infelizmente, acabei não participando desse camp, né? Não que isso teria feito uma diferença, mas eu fui realmente, né, totalmente assim, em outro planeta, né? E aí, quando a gente chegou em New Jersey, né, onde foi a luta, o Demian estava até em Nova York treinando, né, um tempo antes, foi a depois primeira foi encontrar com a gente. A gente marcou até para ser na primeira vez. Eu fui dar um seminário na academia do Marcelinho, Isso. se eu não me engano, e foi a primeira vez até que eu fui para Nova York, porque eles faziam aquele evento, não sei se foi o primeiro, porque ainda não podia fazer em Nova York. Proibido, Sim, e era na fronteira ali, então, né? tudo que eles faziam, era Newark, era o evento, mas toda a coletiva, tudo era em Nova York. Sim. A semana inteira de mídia, de tudo, era em Nova York, lembra? Exatamente. E aí eu lembro que a gente chegou e no primeiro dia eu já encontrei com o Dana White e com o Lorenzo, eles andando comigo, o Maurício era o campeão, né? Viraram e perguntaram, e aí, como é que ele tá? Eu pensei, eu não sei. Mas eu falei, não, tá voando e tal. Enfim, e aí as coisas transcorreram como transcorreram. Por que a gente foi parar nessa história do John Jones? Não sei. Não, porque a gente tá traçando aqui como foi essa... Quando eu comecei a trabalhar com o Demian. Isso, exato. Foi exatamente nessa semana que eu virei manager do Demian. Eu nem lembrava disso. Foi por isso, porque a gente já se conhecia desde 2009. Na verdade, eu fui fazer guest fighter lá pro UFC essa semana. Não, porque aí eu desenrolei já. Mas eu digo, na semana que fechou a luta, um mês antes, quando eu estava na luta do Anderson com o Vitor. Verdade. Foi o momento que, nessa semana, que a gente começou a trabalhar junto. Resenha boa é assim, né? Começa falando de um troço, vai para outro, vai para outro. Mas você viu que tem um gancho, tem um porquê. E aí, um ano depois, nessa época que a gente conheceu lá no Rio de Janeiro, foi quando eu já tinha me tornado head coach do Demian. Sim, e aquela luta foi, acho que foi um pós-luta do Demian, se não me engano, foi contra o Rick Story? Não, foi a estreia na categoria no 7-7 com o Don Hyun Kim. Don Hyun Kim foi do 7-7, exatamente. Que foi a minha primeira luta como head coach do Demian. É verdade, quando eu baixei de peso. Exato. Porque até o 8-4, né, eu tinha treinado no começo em São Paulo, depois eu fiquei indo para Las Vegas um pouco Vanderlei, aí fiquei indo para Bahia um pouco treinar com o professor Dória, com o pessoal lá do Cigano e tal. Sim. E aí a gente decidiu, não, vamos fazer o camp aqui, montar aqui, o Edu falou, né, foi a minha derrota para o Chris Weidman, que foram várias coisas, né, foi uma derrota que nunca tinha acontecido, eu acho que foram 2 na sequência, né. Foi Anderson e o Weidman, não foi? Não, foi o... Não, na verdade, Mark Munhoz. Mark Munhoz. Aí teve uma vitória contra o Jorge Santiago. Isso. E aí foi logo na sequência do Weidman, não foi? Não, aí eu perdi, sei que eu perdi pro Weidman, só que eu quebrei a mão também. Eu tenho uma placa e 6 pinos aqui. É mesmo, Dana? E aí, aqui, ó, a cicatriz. Aí, cara, dando o Weidman, né, tem osso duro, né, quebrou a canela do Anderson, eu dei um soco no overhand, pegou, quebrou. Então foi um momento de reflexão, que a hora que acabou essa luta, eu sentei com o Edu e com o Dória, lá em Chicago, um frio, a mão desse tamanho, a gente não sabia se tinha quebrado ou não, mas depois não desinchava nunca, né.
E aí eu falei, cara, eu quero baixar de peso. Esse peso não dá, os caras são muito grandes. O Weidman é gigante, o Chael era gigante, o Anderson é gigante, entendeu? E essa situação trouxe uma série de reflexões, porque essa luta, independente da derrota, ela teve uma situação muito emblemática, né? Teve um determinado momento da luta, a luta basicamente foi na trocação, e aí teve um momento que o Weidman acabou entrando uma queda no tempo ali, no embolo, e o Demian laçou o braço, botou na guarda, olhou pro juiz e fez assim, vai botar de pé ou não vai? Aí a gente ficou em choque no corner. Como assim o Demian tá pedindo para voltar de pé? Porque ele tava com... Era o estímulo, né? ele tava com um estímulo tão grande no boxe. De boxear. Aquilo que eu te falo do estímulo. Assim. Entendeu? E a gente deu aquele estalo, assim, pera um pouquinho. Muita coisa tem que mudar. E aí foi um processo, porque essa luta foi em janeiro, até chegar na luta, a gente fez a mudança mesmo de fato, que eu virei head coach em maio. Então, de janeiro a maio, aconteceu muita coisa. Descida de peso. A aí mão, que eu tive que ficar um tempo com que ele uma teve que órtese operar, na mão, sabe? É uma prótese por fora, Sim. enfaixava para treinar. Aí o né? Demian entendeu que precisava estimular de novo o jiu-jitsu, mas ainda não sabia muito bem como. Então, no primeiro momento, ele foi buscar um professor da USP, que era um cara muito estudioso, mas que não tinha conhecimento ainda do MMA, e fez uma tentativa... De preparação física. Não, mas na verdade ele montou uma planilha inteira para você. E aí o cara fez uma experiência, e começaram aqueles treinos, mas era uma coisa muito experimental, assim, eu não vou entrar em detalhes para não ficar até amanhã. E o Demian começou a perder rendimento físico, porque já vinha de um tempo parado, por causa da cirurgia. Sim. Aí começou com aquele negócio, teve também nascimento do filho, né? Teve um monte de coisa junto. Verdade. E aí, assalto, nossa, meu Deus do céu. E aí Não, a Renata tinha perdido, minha mulher tinha perdido um filho, entre o Lourenço e a Pietra, perdeu um filho. E aí eu fui levar ela no hospital, e a hora que a gente está saindo do hospital, deixei o carro na rua, na frente do hospital. Para ela ver se ia ter que, né, o que ia ter que fazer ali. A hora que a gente está saindo do hospital, 6 caras armados, Que isso? do nada. Eu falei, ó, eu com a mão na tipóia, aqui, ó. Não que eu fosse reagir, mas com a mão na tipóia, os caras viram, né? Eu, ela e minha sogra. E aí já vieram 6 caras tudo armados. Eu falei, não, fica tranquilo, pega a carteira aqui, vai, minha mulher tá grávida, ela tinha acabado de perder. Cara, e uma aí, avalanche. cara, acabou isso, eu falei pra Renata assim, eu falei, aconteceu tanta coisa ruim que agora só vai vir coisa boa. E foi o que veio, aconteceu. foram anos e anos sem derrota. Mas um entendeu? processo, entendeu? Porque o que aconteceu? Foi feita uma tentativa, o UFC pediu, o Joe Silva, na época, que era o matchmaker, falou assim, ó, mas o mundo mudou muito, né? Os caras das categorias não eram tão grandes que nem hoje, então a percepção que o Demian era um cara grande pro 8-4 na época. E aí os caras, o Joe Silva falou assim, ó, mas precisamos ver se ele consegue dar esse peso, tem que fazer um teste. Bate o peso, faz um sparring, depois a gente muda ele de categoria. Esse teste, você me contou já essa história do teste. Então, esse teste foi zoado, né? E aí, resumidamente falando, por conta de É. todo esse contexto da preparação e tudo, tem coisa que eu tenho certeza que nem ele lembra. Se eu contar, ele vai refrescar. A gente foi para Fortaleza dar um seminário, você trouxe o treino que o cara tinha passado, eu comecei a aplicar o treino, eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo. Resumindo, nada contra, o cara é um excelente catedrático, mas ele não tinha experiência de MMA. Sim. E aí a gente... Não, detalhe que eu não bati o peso no teste. Não, então aí o teste, resumindo, Não bateu o peso. não bateu o André. peso eu sei, você me contou E o essa. sparring... ele fez um sparring muito ruim. Com plateia, nossa, uma zona. E eu já estava explicando que isso ia acontecer para as pessoas, modéstia à parte. Não dessa maneira, mas assim, olha, não é assim, eu faria assado. Porque eu já tinha muita experiência de coordenar a camp, algumas vezes como head coach, outras como auxiliar, e tinha trabalhado com muitos treinadores já. Ô, Edu, né? e nesse teste de peso, foi a única vez que eu senti na minha vida que realmente eu ia pagar. Eu nunca nem perdendo peso. E eu não bati o peso, Não, mas e o eu próprio senti que eu ia método, pagar. porque- E aí o Edu parou. Não, e Né? a gente foi, na época, para uma academia, num shopping, tirar o peso. E eu sentei no tatame, assim, fofocas, né, resenhas. Eu sentei no tatame e fiquei assistindo a perder peso. E eu comecei a ver, eu chamei o treinador que estava fazendo, excelente treinador, meu amigo, e falei, cara, não é assim que tira peso. Eu já tirei peso de atleta, já vi muito atleta tirar peso. Isso não vai dar certo. Vocês estão com estímulo que não vai funcionar. Precisa subir a temperatura do corpo do cara, estão parando muito rápido, não sei o que. Tal. Explicava o porquê. Não. Passaram-se 2 horas, subiram na balança, viram que não tinha saído praticamente nada, só que 2 horas já do cara se ferrando. Você estava correndo para tirar o peso?
Eu tava pulando corda, eu Só tava que, com roupa assim, de sauna, era- tava com não, alboline, variava com banheira, voltava pra Mas o roupa de problema sauna. não é esse. Tudo uma miscelânea. E o problema, assim, fazia 30 segundos de um negócio, já sentava. Então não dava tempo de subir o batimento para esquentar o suficiente para aí poder sentar e suar. Sim. E aí a banheira numa Tava temperatura fria. errada, era uma delícia. Ele entrou na banheira, não tem licença. Era assim, descanso. nossa, eu vou querer fazer banheira para sempre. Porque você sabe quando a gente decidiu baixar, eu peguei e fui com o Vagnão, que era meu treinador de jiu-jitsu, pro Rio conversar com o Dedé. Porque o Dedé é um especialista Sim. na galera bater peso, que ele sempre... E a gente voltou. Só que, obviamente, uma coisa é o que a gente Não, ouve. mas ele não seguiu o protocolo do Exatamente, Dedé. isso que eu tô falando. montou Uma coisa é o próprio que você protocolo, ouve. é. Mas seguir o protocolo teria que ter o Dedé do nosso Claro. lado. E a gente não conseguiu, a gente Bom, fez... moral né? da história, para resumir. Quando chegou esse momento, aí vieram me pedir, falaram assim, ajuda, porque realmente não está rolando. Eu falei, tudo bem. Aí eu corri atrás, só que eu peguei um cara já estrupiado de 2 horas se ferrando, e naquela próxima hora e pouco a gente conseguiu chegar no quase. Ficou faltando... Faltou meio quilo. Meio quilo. Meio quilo com a tolerância. Só que, pô, se eu Com tivesse... 450, 1 pound de tolerância. Só que se eu tivesse pego ele para tirar o peso 0, tinha batido o peso Tinha tranquilamente, batido. entendeu? Mas vocês tinham que reportar isso pro UFC? Não. Não nesses Não. detalhes. Era um a gente teste- tinha que entender. Tá. Enfim, foi feito o sparring foi muito ruim. Aí deu aquela sensação péssima. No dia seguinte ele ia para Nova York treinar com o Marcelinho uma semana. E eu já vinha explicando, pleiteando essas coisas. E eu tinha acabado de ter uma situação ali, uma janela de tempo em que o Maurício tinha parado de trabalhar comigo. Então a minha carreira estava sob júdice, assim, estava na marca do pênalti. Sim. E eu pensei, vai acabar minha carreira. Porque isso não vai dar certo. E a percepção do mercado, de repente, é que eu sou um problema. E até quando a gente ganhava, essa era a percepção. Você imagina sem ganhar. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu tive uma conversa séria com o Demian, né, até por e-mail, porque ele estava, né, fora, explicando o que eu achava e me oferecendo para ser head coach. Falei, olha, eu acredito que eu sou capaz de fazer o melhor trabalho. Se você quiser me dar essa chance, eu vou fazer. Só que eu vou escolher a equipe e eu vou fazer do meu jeito. Se você não quiser, não tem problema. Aí eu recomendo, de repente, a gente procure uma outra equipe, tal. Dei lá minhas opiniões. E nesse meio tempo conversei com o Vagnão, conversei com a esposa do Demian. O Demian pediu para eu ter uma reunião com a esposa dele. Eu fui conversar com a esposa dele. Aí foi quase como se fossem entrevistas de emprego. Assim, eu desenhava a planilha, mostrava o que eu pensava, o conceito de um camp, o que eu faria Tá com o entendendo? Demian. Precisa como que desenhar. é. Não, literalmente. Eu lembro que eu sentei uma vez num restaurante, peguei aquele negócio do restaurante, virei e fiz um gráfico mostrando como tinha que ser um camp, o que eu faria com o Demian, como seriam as etapas, como que eu desenharia os treinos, as intensidades, como construiria. Enfim, porque nessa altura eu já estudava muito, né? sim. E aí eu consegui, eu fui convencendo, fui passando as etapas da seleção, assim, eu fui convencendo as pessoas até que o Demian voltou. Aí sentamos de novo com a esposa, com o Vagnão, eu e o Demian, e fiz a entrevista final. Sim. Aí o Demian falou, não, desenhei tudo de novo. Sim. Falou, vamos fazer tal. Mas o Demian já conhecia meu trabalho, porque ele já tinha me ajudado em campos do Shogun. Né? E aí Só que faltava pouco tempo, essa altura faltavam 7 semanas para a Nem luta. lembrava esse negócio da Rei, que teve isso ainda. Aí né? faltavam 7 semanas para a luta. E a equipe que eu já tinha engatilhado, mas eu não tinha batido o martelo dos cachês de todo mundo. Então eu saí da reunião com eles, fui direto para o Pé no Parque, para encontrar com o resto da equipe. Onde é que é o Pé no Parque? Perto do Era Ibirapuera. um restaurante que... Ah, tá. não sei Perto do se ainda Ibirapuera. tá, né? E aí lá estavam me esperando o Pitu, Sim. nosso grande amigo. Ivan de Oliveira. Ivan de Oliveira, Leozinho Vieira, do Jiu-Jitsu. Daniel Sarafian, que era meu Vagnão. atleta na época, era nosso... Não, Vagnão não estava nessa reunião. É o cara que lutou no UFC? Ele peso mesmo. médio do UFC, Daniel Sarafian. Ele Um abraço, mesmo valeu, Sarafian. lutou no médio e no meio médio. Daniel Sarafian era meu atleta, nosso amigo, e era um cara que eu contava como sparring, e ele que tinha me apresentado o Pitu e tal. Sim. E o Adrian Jaude, Porra, se montou que eu trouxe do Rio de Janeiro, O Adrian vinha treinar com a gente. Toda semana. A gente trazia ele toda semana para treinar com a gente. Chegava na terça e ia embora na quinta. Aí eu cheguei e sentei com essa galera e falei, olha, consegui. O aval foi dado, vai ser assim assado, tal. A única exceção é o Vagnão, que não está aqui, não sei o quê. Aí já falei, estamos pensando em fulano para esse pai, então começamos lá a montar o coiso.
o escopo de como seria o trabalho, para no dia seguinte já começar o treino, assim. Porque também não tinha tanto tempo para a luta com 7 o semanas. Don Hyun Kim. É, 7 E foi semanas. onde essa luta com Las o Vegas, Vegas. que foi o evento da revanche do Sonnen com o Anderson, um Sim, eventaço. É verdade. Caramba. É verdade. Coisas que você nem lembra, né? Bem que ele E falou. Agora eu vou te lembrei, falar, eu voltei no avião com o Kaká. Eu lembro que eu conversei com o Kaká. Não, jogador Kaká? Jogador de futebol, E- que ele foi ver o Anderson, porque na época o Ronaldo tava com... Então foi o Ronaldo, foi o Kaká. Né? Não, era o Eles- auge, era 2012, o É, auge. auge. E, O e a gente Pânico teve fez um monte de matéria. a gente teve o privilégio de, por como a luta transcorreu, foi a única luta do Demian narrada pelo Galvão Bueno. Porque eles tinham uma transmissão marcada só da luta do Anderson. Só que como a luta do Demian foi vitória de brasileiro e foi muito rápida, 48 segundos, tipo, não atrapalhava. Eles pegaram a o trechinho e programação. botaram pra Não, Globo. passaram a luta inteira. E aí entrou as duas lutas, a do Demian e a Sim, do sim, Anderson. sim. E aí a gente É porque era com comemorou. delay, né? Na época da Globo. E aí a gente comemorou Pô, pra que legal, caramba. cara. Foi uma história incrível, assim. E aí abriu essa porta. Aí já fomos pra luta do Rick Story com mais lastro para trabalhar, emendou um camp no outro. Né? Aí depois fomos pra luta do John Fitch, melhor ainda. E aí, E aí foi retorno das origens, start no 7-7 e... Aí você embalou quantas vitórias seguidas? 7. Vocês embalaram? É, Vocês, né? foi- Porque foi... Todo mundo venceu junto ali, né? Porque foi 7. o time. 7 vitórias foram consecutivas. dois processos, né? A gente teve a primeiro tiro com 3 vitórias seguidas, que foi é verdade. essa Don Hyun Kim, Rick Story e John Fitch. E aí a gente foi para aquele main event de Barueri com o Jake Shields, que se o Demian ganhasse, disputaria o cinturão, né? E aí, enfim, N situações, acabou que foi uma luta de decisão dividida. Pô, aquela luta ali foi muito... Eu sou suspeito para falar, os meus amigos jurados aí que estão assistindo, aqui no Brasil acontece muito, cara, de, às vezes, uma luta parelha vai pro gringo. Assim, eu acho, tá? Isso é uma questão psicanalítica, não que não existam critérios para isso, mas eu acho que, às vezes, a vontade de ser imparcial é tão grande que acaba uma coisa, sabe, meio relativa. Aquela luta, eu acredito que o Demian ganhou. É evidente que eu sou absolutamente comprometido, né? Eu sou suspeitíssimo para falar. Mas eu tenho uma coisa muito emblemática. Aquela luta eu estava, né, fazendo corner. Até tem uma questão curiosa sobre isso, né? Porque nessas primeiras lutas com o Demian, tal era o preconceito que uma grande parte do meio tinha comigo como head coach e nesses fóruns, mídias, essa coisa toda, que eu cometi um grande erro, eu tinha vergonha. Então, eu não me botava como a figura central do corner no dia da luta para não estimular esse falatório. Eu ficava atrás da grade e botava uma outra pessoa para falar o que eu falava para a pessoa. Não fazia sentido nenhum. Sendo que eu fazia o papel de estar na frente ali durante o intervalo, durante todo o camp, em todos os treinos e sparrings. E aí, nesse dia, era o Rodrigo Comprido, né? Nosso grande amigo, craque do jiu-jitsu, que estava trabalhando com a gente. O Leozinho não estava podendo mais vir ao Brasil. E eu botei o Comprido no lugar do Leozinho. Lugar é forma de falar, né? Sim. E aí o Rodrigo é um cara nota 1000, assim. E a gente foi fazer essa luta e o Rodrigo que subia, né? E quando acabou o quarto round, luta de 5 rounds, quando acabou o quarto round, a luta parelha, o Dedé Pederneiras estava na primeira fila, logo atrás de mim. E quando eu levantei assim para subir para trás da grade, o Dedé me puxou assim, Alonso. Eu virei e ele falou assim, é só defender queda e botar umas mãos que já ganhou essa luta. Que foi exatamente o que aconteceu no quinto round. Porque a percepção era essa, que o Demian estava ganhando. Sim. E aí ganhou o quinto round, em tese. Sim. E de alguma maneira, os jurados deram o quinto round para o Jake Shields. Não, 2 jurados deram o dois quinto jurados. round. Porque foi decisão foi dividida. dividido. Que então, assim, é dividida. uma coisa difícil de entender, porque, por exemplo, existe também um viés. Se o Demian, como foi, por exemplo, o quinto round da luta do Demian com o Woodley, se o Demian passa um round inteiro dando 3, 4 tiros de queda e não levando para o chão, ele nunca vai receber a vitória desse round, a não ser que ele botasse 1 milhão de mãos na cara do cara. Que não foi o caso. O Jake Shields não botou mão, nenhuma, as mãos mais duras foram do Demian. E ele defendeu todas as quedas e deram um round pro Jake Shields. Entendi. Então, assim, é difícil. Sim. Ali a gente teve esse setback, porque senão ele teria disputado o cinturão. E quem era o campeão nessa época? Era o Saint-Pierre. Saint-Pierre. Era o Porra, caraca. E aí, logo na sequência, o que tinha mão dura, wrestler. Johnny Hendricks. Johnny Johnny Hendricks Hendricks pegou o cinturão, Pegou o cinturão. ficou vago, aquela Sim, coisa toda. Sim.
E aí a gente foi para umas lutas muito difíceis na sequência, né? A gente teve a luta com o Rory MacDonald, que foi luta da noite. Sim. Luta duríssima, que ali, puta, faltou detalhe, assim. É importante frisar também que o Demian teve o auge da carreira dele após os 35 anos. É uma coisa que não é usual, né? É muito subjetivo, mas o que teria sido, talvez, se a gente tivesse feito esse trabalho com o Demian com 27 anos, 28 anos, sabe? A gente teve grandes vitórias já com 40 anos, né? E aí, beleza. E aí, depois disso, a gente emendou uma sequência de 7 vitórias seguidas, que culminou na disputa de cinturão. Aí, sorte ou azar, isso é tudo muito relativo. A gente teve a situação do Wonderboy com o Woodley, né? Então, eu acho que isso aí pode ter sido assim, a gente conversa muito sobre isso, né, Demian? Assim, fulano tem condições de ser campeão. É muito difícil você falar se A, B ou C tem condições de ser campeão, porque vai depender muito do que acontece ali de sorte, de movimento, de oportunidade, de timing. Uma coisa é o cara ser top 5, top 3 do mundo, outra coisa é a oportunidade de ser campeão. Esse do Woodley, do Thompson que você vai falar, é que foi por conta do empate? É, porque a gente iria disputar com o vencedor, né? Sim. E aí a luta foi empate. Então ali não teve o vencedor. E o Thompson estava ganhando. O Thompson estava ganhando, que na minha opinião era estilisticamente uma luta melhor para nós. Vide até a luta dele com o Durinho, como é que foi, Sim, né? Que o Durinho usou uma tática de botar para baixo e tal. E a gente foi obrigado a fazer outra luta. O Woodley empatou a luta faltando 30 segundos para acabar, 1 minuto, sei lá. Foi no último round, né? Botou uma mão que ele sentiu e foi no último round. E aí a gente... Aí eles tiveram que fazer uma Tivemos que fazer a luta do Masvidal, eles fizeram outra luta. E aí ainda aconteceu, aí infelizmente ganhou o Woodley também numa luta que o Wonderboy estava ganhando e tal. E aí aconteceu uma situação muito, muito infeliz, assim, porque eu sabia que o Woodley, estilisticamente, era uma luta ruim para nós, por N razões. Bom wrestler, estatura pequena, centro de gravidade baixo, mão pesada, etc, etc e tal. E eu cheguei a conversar na época com o Sean Shelby, né, o matchmaker, e falar, Sean, só me dá um camp completo, por favor. De verdade, falei, inclusive tenho isso em e-mail. Por favor, cara, é só isso. O Demian já está com uma idade avançada, a gente pode não ter outra oportunidade, a gente só quer ter o direito a ter um campo completo. Não, beleza, tal. E aí, num primeiro momento... Não, eu encontrei o Woodley lá no Summit que teve, e aí o Woodley até brincou comigo, vamos lutar em julho? Eu falei, como julho, cara? Acabei de lutar, era maio, né? Você tinha acabado de lutar com o Masvidal. Tinha final de maio, eu acho. Foi o dia que o Cigano lutou com... Enganou? Miocic? Miocic ou enganou? Miocic. E aí, cara, era o evento agora de julho, igual esse evento International Fight Week. o International Fight Week. E aí eu falei, cara, não, tá muito em cima. Ele, não, vamos aí, pô, você tá bem. Brincando comigo. Aí, vamos tirar uma foto. Ele pulou nas minhas costas, pegou minhas costas. Foi naquele Summit, né? Foi naquele Summit. Tirou uma foto dele nas minhas costas pendurado, a gente deu risada. E aí a gente falou, não, mas essa luta vai ser para setembro, Não, outubro, e a gente queria né? a luta em outubro, inicialmente ofereceram a luta em setembro. Sim. Acho que até seria em Filadélfia, alguma coisa assim. E aí eu falei, tá bom, não é o ideal do melhor dos mundos, mas, pô, justo, dá pra gente fazer um camp. E aí, quando a gente organizou tudo para lutar em setembro, o Demian chegou a viajar para cumprir outros compromissos. Sim, eu tava com a mão machucada. Ele tinha a mão machucada, e ele tinha também que cumprir lá umas coisas com os afiliados de academia, viajou e tal. De repente, vieram com a luta em julho e, assim, é o que a gente pode fazer, não tem o que fazer, tem que ser em julho. Quanto tempo de A gente teve, assim, de treino, 4 semanas. Muito Contando a semana da luta. 4 semanas. E aí, o que acontece? Papo real, assim, é foda falar, não sei se eu poderia falar palavrão, já falei. Tá de boa. É difícil falar, porque falar depois parece que você está analisando a obra pronta, né? Mas eu tinha para comigo, pela questão do centro de gravidade, pela questão do estilo físico e tal, que trabalhar no tronco poderia fazer mais sentido do que entrar nas pernas. Tá? Até pelo Demian ser um wrestler muito melhor do que as pessoas imaginam, mas não é um cara tão explosivo, né, para dar aquele power double clássico e tal. Tanto que depois o Usman até usou essa tática, né, com o Woodley e tal. Outras pessoas começaram a trabalhar mais no tronco. Só que o que acontece? Não era o nosso perfil. A gente não tinha essa coisa natural. Não tinha tempo, né? Na aproximação
de desenrolar da aproximação direto para um clinch de tronco e tal. A gente costumava usar o tiro de single como entrada para subir, etc. e tal. E aí a gente fez uns testes ali muito embrionários no comecinho do camp, que não dá nem para chamar de camp, e já viu que não estava funcionando. O Damian estava perdendo a naturalidade e tal. Então, como a gente tinha um tempo nada para treinar, tinha que deixar o cara no gás para 5 rounds, né, e etc. e tal, a gente foi meio forçado a trabalhar em cima daquilo que a gente já tinha mais ou menos ali como praxe e que ele estava mais acostumado a fazer, que rendia mais fisicamente. Então ainda tem essa, quando você tem um campo mais longo, te dá a possibilidade, testa, né? como a gente fez para o Ben Askren, por exemplo, uma estratégia completamente diferente e um estímulo de campo completamente diferente, mas a gente teve tempo para isso. Né? Agora, como é que as coisas são, né? Hoje a gente está aqui, trabalhando juntos, né? Batendo esse papo aqui. Pô, frequenta a casa do Damian, é um meu amigo. Nesse dia que você lutou contra o Woodley, eu estava de folga, não narrei esse dia, não estava fazendo nada. Foi minha despedida de solteiro. Caraca. É mesmo? Eu estava no bar lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, do Bukowski, que já te falei, Você né? me falou disso. E aí foi só eu e um amigo, fomos pro Bukowski tomar uma e tal, e o telão rolando do UFC, e eu falei pra ele, né? Ele é faixa marrom de jiu-jitsu também, Dudu, amigo meu, fera. Aí eu falei, Dudu, daqui a pouco vai rolar a luta do Damian, a gente dá um pause aqui, vamos sair da pista de dança, vamos lá ver. Aí paramos, fomos lá pra assistir a luta. Aí ele deu uma quebrada na minha vibe ali, da minha festa, que eu queria que você ganhasse. A festa ia ser, pô, né, perfeita ali. E ali aí teve você vê uma como é que as coisas situação, são. ali teve uma situação também, assim, que nem convém comentar, porque é uma coisa que eu não posso provar e eu vou ficar... Mas a luta ainda, além de tudo, ela transcorreu de uma forma intransponível, assim, por várias razões. Eu achei que a gente teve umas dificuldades técnicas ali. Teve aquele agarre na grade. Que a gente nunca Ele teve. estava escorregadio? Um pouco, vai. Tava. Não, vamos lá. Eu prefiro dizer da seguinte forma. Se você observar todas as lutas do Damian, inclusive contra grandes wrestlers, como o próprio Usman, como o próprio Colby Covington, você não vai encontrar ninguém defendendo as quedas do Damian com tanta facilidade e rapidez como o Woodley defendeu. Isso, para mim, chamou a atenção. A maneira como ele puxava a perna, ela saía como se fosse um peixe assim fora d'água. Significa alguma coisa? Não pode não significar nada, mas é um fato. Dormiu no leite de rosa. E isso não se repetiu em outras lutas do próprio Woodley com outras pessoas. Entendi. Que tentavam botar ele para baixo, até que conseguiram botar ele para baixo. Assim. Então, assim, é uma coisa. Teve o lance de segurar na grade, teve. Porque aqui, vamos falar as claras aqui. Tem o check da comissão atlética antes de lutar, que o cara checa, vê se está escorregadio ou não. Mas eu já ouvi dizer que existe gente que tem um subterfúgio que usa e quando começa a suar, o negócio começa existiu uma prática muito antiga, o pessoal do Muay Thai vai saber o que eu estou falando, que o cara já começava alguns dias antes a passar cremes e tal, e ia dormir com isso. Então, durante a noite absorve, tira o excesso, mas uma grande parte absorve nos poros, você vai formando ali camadas. Camadas sedosas. Layers, né? E aí, quando chega no dia, bota pra fora. Uma coisa que chamou a atenção, aí eu também não posso ser leviano, porque eu não lembro de todas as lutas do Woodley na vida, se ele sempre entrou assim. Mas na luta com o Damian, ele entrou com 495 blusas. Assim, ele entra e tira uma blusa, tira outra blusa, tira outra blusa. Então isso me chamou muita atenção. E durante a luta, quando aconteceu o intervalo do primeiro round, que eu subi para falar com o Damian, eu olhei para lá e vi o Woodley suando, assim, que nem uma cachoeira, né? E aquilo me chamou a atenção, porque eu já subi num corner muitas vezes na minha vida, já tive do lado, né, de ringue, de cage muitas vezes, eu nunca tinha visto um cara suar tanto. E aí eu chamei a comissão, eu achei na hora que tinham jogado água nele. Ah, sim. E aí eu chamei a comissão e falei, estão jogando água nele e tal, não sei o que lá. E ficou aquele clima. Sim. E aí eu desci. E, na verdade, não jogaram água. Ele estava realmente suando muito. Como eu te falei, não analisei todas as lutas da carreira do Woodley. Ele era um grande campeão, um grande lutador, mereceu a vitória. Pode ser que a gente lutasse mais 10 vezes com ele e perdesse todas. Pode ser que com o campo completo seria a mesma coisa, não dá para afirmar nada. Mas o fato é que, realmente, eu nunca vi alguém defender as quedas do Damian. Até quando o Damian lutou com o Usman, isso é uma coisa interessante, acabou a luta lá no Chile, o Usman foi no vestiário conversar com o Damian, quando a gente estava arrumando as coisas tal para voltar pro hotel. Foi direto no Damian, abraçou o Damian e falou assim, porra, a galera fala do seu jiu-jitsu e o seu wrestling, o trabalho que você me deu para defender tuas quedas tal. Não sei se você lembra disso. Então, assim, né,
ficou para a história, agora não Sim, tem mais volta. Claro, claro. Mas o trabalho foi feito. eu acho que influencia muito, sim. Sorte ou azar, o jogo casa, quem é o campeão, aonde vai ser a luta, o tempo Sem que dúvida. você tem, tudo E isso. se nessa história toda não tivesse acontecido esse empate, tivesse sido o Thompson, possivelmente, pelo estilo de jogo, o Demian tinha tudo para ter levado esse cinturão. Muito provavelmente. Como o Condit foi campeão interino um ano e pouco antes, e quando a gente fez a luta com o Condit, a gente viu como é que transcorreu a luta. Sim, né? não teve. Então, assim, é difícil, né? luta. E uma coisa que eu queria falar, só para não esquecer, para dar mérito ao que tem que ser dado mérito, né? Eu citei o caso da luta do Jake Shields, do Comprido, e aí quando a gente acabou a luta, teve essa controvérsia e tudo, a gente voltou pro hotel, aquela resenha tradicional de pós-derrota, que é uma porcaria, né? É o pior clima do mundo e tal. Aí o Rodrigo Comprido me puxou para um canto, assim, para fora do quarto, no corredor do hotel, falou assim, aquele jeito dele, né? Porra, cara, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Para com esse negócio, bicho. Tu tem que subir lá e fazer o teu trabalho. Você é o cara mais foda que tem dessa porra. Os caras confiam em você. Eu vejo o teu trabalho, você estuda, você sabe o que você está falando. Foda-se o que os outros vão falar, não se importa, vai lá. Tal. Aí, a partir desse dia, eu passei a botar a cara e vida que segue. E a tua voz, cara, ficou conhecida ali nas lutas. Demian, não sei o quê. Deu pra ouvir bem ali, você impostando a tua voz ali. A gente daqui a pouco vai ter que amarrar o nosso papo aqui, porque se deixar, a resenha não tá nem um quinto do que a gente poderia falar aqui. Edu, hoje você é manager de outros atletas do UFC? Não, hoje, especificamente, o meu único trabalho continua sendo agora o pós-carreira do Demian Maia e do Maurício Shogun. Certo. Até muito recentemente eu trabalhava com o Matheus Nicolau, né, que é um grande atleta. Inclusive, coincidentemente, conversei com ele ontem. Meu amigo, continua achando ele um grande talento. Eu acho uma pena assim, o que tem acontecido com a carreira dele, porque parece que sempre que a gente se posicionava, né? Eu tenho que botar no passado, naquela situação para o negócio virar, infelizmente acontece alguma coisa, foi o caso dessa última luta. Após essa última luta, a gente se desligou, ele né, optou por seguir um outro caminho. E eu realmente, sendo muito franco, assim, eu não tenho mais paciência não, André. Sabe, eu sempre fui um cara de trabalhar com poucas pessoas que eu me identificava, que eu tinha amizade e que eu pudesse realmente fazer um trabalho como eu acredito ou mais perto disso. Me envolvendo com muita coisa, com tudo, como eu falei, todos os treinos, mídia, não sei o que, e isso cobra um preço, né? Eu passei muitos anos cuidando da vida dos outros o tempo inteiro. E agora eu estou numa fase que eu quero cuidar um pouco mais da minha vida. Não descarto voltar a trabalhar com algum atleta, mas não tenho vontade de começar do zero de novo. É muito difícil. Sem querer entrar em detalhes, assim, eu já ajudei muita gente porque quis, né? Seja com oportunidade, seja com até situações profissionais mesmo, de possibilitar uma viagem, de possibilitar um tratamento, alguma coisa. E você nunca sabe aonde isso vai chegar. Muitas vezes esse caminho se interrompe antes de você poder descobrir qual seria o final daquela história. E é uma profissão de altíssimo risco. O pessoal fala de bolsa de valores. Você apostar num atleta é o que tem de mais incerto. Sim. Pode até dar certo, mas às vezes não para você. Sim. Então eu, de verdade, depois de 20 anos, assim, praticamente, só vivendo a vida dos outros, eu estou numa fase de querer viver a minha vida um pouco. Sinto falta da competição, da adrenalina, principalmente dessa parte de montar estratégia, de trabalhar no corner, de fazer o Fight Week. Eu trabalhava muito com perda de peso também, todo esse tipo de coisa. Eu sinto falta dessa adrenalina, mas pode ser, quem sabe, um dia eu volte com algum atleta, né, que faça sentido o projeto, que acredite no meu trabalho. Porque acontece muitas vezes também, isso acontecia muito na época de TUF, assim, a galera valoriza a tua influência, não o teu trabalho. Sim. Então, quando você está no momento da carreira que você está em evidência, acreditam que você pode significar oportunidades. Aí as pessoas te procuram. Sim, se aproximam. E aí, às vezes, a pessoa até faz parecer que ela acredita no teu treinamento, mas talvez não acredite. Ela quer a oportunidade que você pode frisar. Quando ia ter TUF no Brasil, lembra? Tipo, a academia aparecia 50 pessoas para treinar, assim, que a gente nunca viu na vida. Todo mundo queria treinar porque era essa expectativa. E faz parte do ser humano. Mas eu, de verdade, não tenho mais essa paciência. Demora muito para um atleta ganhar dinheiro e para esse dinheiro fazer alguma diferença para o manager. Né? Eu acredito assim, André, sendo muito franco, cara,
existem dois perfis de trabalho, assim, do meu ponto de vista. Ou você trabalha para os seus atletas, ou você é um scout do evento. Isso em qualquer evento, né? E é muito difícil, quando você trabalha para os seus atletas, você também receber tantas oportunidades do mercado. Explica essa história de scout do evento, só para posicionar para a galera de casa aqui. Em que sentido você está falando No isso? sentido que o evento ele tem uma demanda muito grande, ele precisa de muitos atletas, né? E cards, e principalmente cards regionais, quando tem lesões, situações, não dá tempo de você trazer um cara de outro lugar, documentação. Então o evento, ele não tem como monitorar todas as lutas que estão acontecendo no mundo. Os empresários, eles acabam virando scouts, eles são selecionadores de talentos. E eles apresentam oportunidades. Então você está ali, opa, pintou oportunidade, ó, tem o fulano, tem o ciclano, já está no peso, tal, etc e tal. E aí o que acaba acontecendo? Para você trabalhar com uma grande quantidade e ser um bom scout para o evento, você não tem como estar realmente sendo minucioso não dá. No detalhe, com os não dá, atletas. sem dúvida. E quando você é minucioso com os atletas, isso seja na profissão que for. Inevitavelmente, você defendendo seus atletas, vão haver conflitos. Vão haver momentos que aquela luta não interessa, que aquela data, que aquela bolsa, que você não sei o quê. Então você já não vai ser necessariamente visto como o cara que está ali para ser o scout. E aí é difícil você também fazer girar. Né? Então, esse modelo de scout ou de grande quantidade nunca interessou para mim. Né? O meu prazer sempre foi botar a mão na massa. E Freud explica, talvez provar que eu fosse capaz de entender de luta, essa coisa toda, e levei isso num nível máximo da loucura. Né? Se envolvendo totalmente, completamente. Eu lembro que a gente já conversou de pós alguma luta do Demian, alguma coisa que eu falei em algum programa, e você me mandar mensagem e falar, pô, legal, o que você falou ali fez sentido por causa disso, ou André, o que você falou ali não faz sentido por causa disso. Quer dizer, você fazia, às vezes, ali de manager, de head coach, o cara que tratava, assessoria, ou seja, estava jogando em todas ali. Tudo né? que você imaginar. Até cozinhar nas últimas lutas, eu cozinhava. Porque a gente, na época da pandemia... na pandemia, a gente teve essa peculiaridade. Né? O Demian foi o primeiro atleta a lutar na pandemia. No evento de Brasília, né? Quando caiu... o público. E aí a gente passou a ter aqueles eventos fechados, né? E que os atletas, para o público que não sabe, os atletas também ficavam confinados no hotel. Quarentena. Então a gente não podia sair. E aí o que acontecia? A gente tinha que se virar. E o serviço de quarto, além de ser caro, ele muitas vezes não tem o controle alimentar que você precisa na dieta ali para cortar peso. E aí eu comecei a viajar com um artefato. O meu quarto virava uma cozinha, sem sacanagem. E você gosta de culinária? Não, eu gosto muito. Inclusive, um grande abraço para o chefe Lohan, meu professor. Mas era uma loucura, porque eu tenho fotos hilárias que eu posso te mandar. Um dia, eu abria a tábua de passar roupa, era a minha bancada, botava as tábuas de corte ali em cima, na escrivaninha botava meus fogões de indução, pelo menos umas 2 fontes de calor, levava um monte de panela, o armário de roupa era dispensa. Era uma mala de roupa e uma mala de apetrecho. Literalmente, eu cozinhava 3 refeições no mínimo todo dia para todo mundo da equipe. Caramba. Que era um trabalho desgraçado. Não recomendo, não façam isso, porque eu tinha que fazer isso e ia dar o treino. Então, quando a galera acabava de comer, todo mundo ia cochilar, tal, eu ia lavar a louça, quando eu acabava de lavar a louça, já estava quase na hora do treino, aí já ia de novo, eu já ia cozinhar. Aí tinha media date aqui no media date. Aí tinha que ir, aí traduzir quando não era o Demian, né? Então, enfim, uma loucura, cara. Mas é o meu jeito de ser, tá ligado? Eu acredito que as coisas se completam. Eu gosto de entender de tudo, de aprender sobre tudo e gosto de tentar fazer o melhor que eu posso e ser o melhor que eu possa naquilo que eu me proponho a fazer. E muitas vezes, o Demian sempre fala sobre isso, o melhor é uma questão de comprometimento também. Às vezes você tem um atleta, por exemplo, muito talentoso, mas ele não é comprometido consigo mesmo. E aí ele não chega a lugar nenhum. E às vezes tem um cara que nem é tão talentoso assim, mas é super esforçado. comprometido. Isso acontece a mesma coisa com o treinador. Às vezes você tem um cara que é o da galáxia, assim, um cara tem um olho técnico, mas o cara não tá nem aí. Aí que adianta? O cara senta lá e fala qualquer coisa para você. E aí você tem um outro que quer muito, que o cara, tá ali estudando, chega em casa, vê os tapes, vê o treino, filma o treino, assiste o treino, a nota chega no outro dia para mim, Edu. Eu não vou citar detalhe, mas quantas vezes eu cheguei numa reunião, por exemplo, e fui surpreendido positivamente com o treinador, e quantas vezes, até a gente achar uma equipe, eu fui surpreendido negativamente com o treinador, tipo, não saber nem o que... Eu perguntei, então, o que você acha? Entendeu? Então é isso, assim, eu sempre tive essa característica de comprometimento
porque na verdade o primeiro compromisso nosso é conosco. É você ter orgulho daquilo que você está fazendo, né? Então, por isso que eu entrei nessa loucura. Maravilha, cara. Pô, se deixasse aqui, a gente ainda ficar mais umas 3 horas resenhando aqui, que é muita coisa para conversar. Fácil. Queria agradecer. Finalmente você sentou aqui na nossa cadeira, porque o Edu vira e mexe tá aqui no estúdio com a gente, né, Demi? verdade. O dia que o Ivan veio aqui, o Pitu, o dia que o Bolinha veio, se não me engano, você veio aqui também. Algumas transmissões do Algumas Demi. transmissões do Demi. Tá sempre com a gente aqui. E, então é um prazer estar contigo, batendo esse papo aqui. Não deu nem pra gente conversar sobre como é que você começou com essa história de manager. É verdade. Né? Não falamos nem do rock and roll que tá rolando aí de Também, banda. Tem também. muita coisa que a gente... Tem que voltar. E espero voltar para poder contar um pouco mais as histórias. E foi mais legal ainda estar na presença do Demi. Que, sim, porra, sim, eu espero ter essa honra um dia de apresentar o Demi no Hall da Fama também, que é mais que merecido. Eu acho que, como representante do jiu-jitsu, aí galera do jiu-jitsu, vamos começar a fazer esse movimento, bota umas hashtags aí, incomoda Dana White, porque merece demais, cara. E eu acho que esse é o maior prêmio, de verdade, que eu posso ter. É pensar, eu trabalhei com pouquíssimos, mas aqueles que ficaram comigo esse tempo todo, que a gente teve essa comunhão, porra, são caras que estão no Hall da Fama e tal, isso é demais. São lendas. São lendas. Parabéns, é irmão. Você faz parte diretamente Obrigado, dessa André. história. Valeu, Edu. Valeu, obrigado. Valeu, Damião. Obrigado. Galera, é isso. Eduardo Alonso aqui com a gente no Resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuem conectados com a gente nas redes sociais, aqui no UFC Fight Pass, no YouTube. Tem muita história ainda para contar, muita coisa pra gente conversar. Então a gente se encontra aí pelos programas da casa. Valeu, gente. Beijo para vocês. Boa tarde, boa sorte. Até sempre. Valeu.